A paz de Cristo, tudo bem com você? Eu sou o pastor Alexandre Pereira e estou vindo aqui para mais uma pré-aula da nossa revista Betel Dominical, primeiro trimestre de 2023. A nossa primeira lição, hoje nós estudaremos a lição de número 1 que traz como título Marcos e o seu Evangelho. Olha, já estou aprendendo muito, tenho certeza que você também vai aprender. Tem também o plano de aula, tudo que eu falar aqui nesta aula estará no plano de aula que irá te ajudar. Muitos subsídios, muitos detalhes importantes para que a sua aula seja, cada vez melhor. Também te peço, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal aqui embaixo em inscrever-se e acione os sininhos das notificações para você receber em primeira mão as nossas próximas pré-aulas. Deixe o seu like e, se gostar, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Quero deixar a saudação ao meu pastor presidente, pastor Marcos Moreira. E também não podia deixar de falar do meu livro O Homem Esperado pelas Religiões, um livro fantástico que irá descrever o que irá acontecer no futuro, o que as maiores religiões elas falam acerca do futuro. Também irei falar sobre o anticristo, o pensamento do anticristo, como que ele irá estabelecer o seu reino aqui na terra, como Cristo irá vencer o anticristo. Então, tudo isso está neste livro, num preço bem acessível. O link também está na descrição. Basta você encaminhar, uma mensagem para mim que eu envio na sua casa num preço bem bacana, certo? Lembrando que o plano de aula ele é gratuito, certo, meus queridos? Vamos rapidamente, a nossa vinheta é só 15 segundos e já retornamos à nossa lição. Muito bem, retornando à nossa lição, como de costume, vamos fazer a leitura do texto áureo, que diz assim: Só Lucas está comigo, toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. 2 Timóteo 4:11. A nossa verdade aplicada diz assim: mesmo vivenciando dificuldades e instabilidades, o discípulo de Cristo deve perseverar e aproveitar as oportunidades para o crescimento e amadurecimento. Os nossos objetivos, como de costume, são três e são importantes. O primeiro é apontar a relevância de viver em um lar cristão. Observe que nós precisamos destacar nesta lição a importância de viver num lar cristão, do lar ser construído a partir de Cristo. O segundo objetivo é mostrar que o momento de fracasso não é o nosso fim. Então a gente vai ver na vida de João Marcos um momento de fracasso, mas que depois ele vai retornar no ministério. Então é importante a gente destacar também esta ideia. E o terceiro objetivo é falar que Deus sempre está disposto a nos restaurar. Então é muito lindo o que Deus faz conosco, nos dá novas oportunidades. O nosso texto de referência se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 9 ao 12. Lendo esta referência, até parece que não faz sentido, mas você vai entender que faz muito sentido, que o autor da lição, ele soube escolher perfeitamente para falarmos acerca da família, da família de João Marcos. Uma ideia que é trazida, e são detalhes que muitas vezes passa, diante dos nossos olhos. Eu esqueci de falar do comentarista, o comentarista é o pastor Abinair Vargas Vieira, Ele é presidente da Junta Conciliadora de Goiás. Então, é um pastor que tem um gabarito, tem uma história já nas Assembleias de Deus Ministério de Madureira, e aqui traz uma revista, uma lição importantíssima, que depois vocês sabem que vai, já na verdade virou um livro. Então é muito importante nós nos debruçarmos neste livro, porque vocês vão perceber a importância deste livro para a nossa vida cristã. Observe bem, diz o texto assim: E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Está falando de Pedro, Pedro, quando recebe a visita do anjo. E continua o texto. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade.
a qual lhes abriu por si mesmo. Então o anjo foi abrindo o caminho para Pedro sair. Pedro estava preso, né? Herodes tinha prendido ele, já tinha matado Tiago, irmão de João, e agora Pedro era o próximo a ser morto, mas o anjo, né, o livrou. Deus tinha propósito ainda na vida de Pedro. E continua o texto. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Continuando o texto. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Então, Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Observe que a casa de Maria era em Jerusalém e lá estavam os irmãos orando, pedindo para que Deus livrasse a Pedro, livrasse os servos do Senhor, né? E ali tinha muita gente, né? Estavam reunidos e oravam, e eram muitos os que estavam a fazer isso. Então a gente percebe que aqui o autor vai usar esse texto porque vai falar especificamente da casa de João Marcos, que é o autor do livro do Evangelho segundo escreveu Marcos. A introdução. Dentre os evangelhos sinóticos, assim denominados pelas semelhanças entre si, então sinótico significa ver conjuntamente. Então, Marcos, Lucas e Mateus são os evangelhos sinóticos porque eles abordam os mesmos fatos, né? É claro que cada um deles num prisma diferente, mas se a gente observar os fatos que foram desenrolados por esses evangelistas, eles são próximos, eles são semelhantes. E você vai entender, né, coisas assim importantíssimas para a sua caminhada na fé, porque a gente vai percebendo que cada um tem uma nuance, cada um tem uma perspectiva, e quando a gente lê um episódio, alguma coisa que ocorreu isoladamente numa parte, né? Vamos pegar um exemplo, quando fala até mesmo de Jesus Cristo operando sinais, milagres, todos os evangelistas vão descrever esses sinais e esses milagres, mas cada um deles numa perspectiva. Quando a gente junta tudo, a gente tem uma visão mais ampla do que realmente aconteceu. Por isso é importante nós estudarmos todos os evangelistas, né, todos os livros, para que a gente possa ter uma visão mais completa da obra de Cristo. Então, esses evangelhos são sinóticos, né? E continua a nossa introdução. Marcos é o mais curto, o evangelho mais curto. Entretanto, isso em nada atenua o seu valor teológico e a beleza de sua mensagem. Então, o livro de Marcos, ele tem 16 capítulos, é o mais curto, mas diz os estudiosos que ele é a base para os demais evangelhos. Ele é o primeiro evangelho a ser inscrito, né? Então, os outros evangelistas também buscaram inspiração nas palavras descritas no Evangelho de Marcos para construir, né, para compilar os seus evangelhos. Então a gente tem um fato importantíssimo nessa introdução, né? Não está aqui na nossa lição, mas eu vou adicionar aqui que eu considero importante. Qual que é? É o seguinte, eu preciso fazer uma visão completa, né, para o meu aluno. Então, no primeiro tópico, eu vou falar sobre a vida familiar de João Marcos, né? Vou falar de sua mãe, né? A história ali que a gente acabou de ver na nossa referência, a história da casa de João Marcos, né? Como que a mãe lidava com as questões da igreja, como que a gente vai falar disso no primeiro tópico. No segundo tópico, nós faremos um panorama geral do livro de Marcos, resumidamente, porque o livro de Marcos a gente ficaria, né, horas e horas, dias e dias falando sobre os acontecimentos só desses 16 capítulos do Evangelho de Marcos, mas então nós iremos fazer uma visão panorâmica, né? Quando que foi escrito, por quem que foi escrito, e tem alguns detalhes aqui
que, olha, impressionante, que sinceramente eu não sabia que pude aprender estudando a nossa revista, estudando outros, né, outras pessoas, a gente vai construindo algo mais profundo. E se você quer profundidade, fique aqui no nosso canal que eu tenho certeza que você vai aprender coisas extras, né, para a sua aula enriquecer. E você que gosta de aprender a palavra de Deus, você com certeza estará um passo à frente, né? Porque a gente precisa conhecer a palavra de Deus profundamente, porque essa é a vontade do Senhor. Então escute bem, olha isso aqui. Então, no primeiro tópico falaremos sobre a família de João Marcos. No segundo tópico, a gente vai trazer um panorama geral do Evangelho de Marcos. E no terceiro e último tópico, nós iremos tratar sobre, particularmente, o ministério de João Marcos. E este terceiro e último tópico é o que a gente mais vai conseguir responder os nossos 3 objetivos desta lição, né? Geralmente a gente chega no terceiro tópico já meio que esgotado, mas ele é fundamental para respondermos os 3 objetivos da nossa lição. Então vamos iniciar com o nosso primeiro tópico, quem foi Marcos, né? Quem foi o autor do Evangelho de Marcos? Como a gente já viu, na verdade o nome dele era João Marcos, e isso nos faz pensar que João Marcos ele foi um dos discípulos de Cristo, e diz alguns estudiosos até que ele foi um dos 70, né, de acordo com a comissão de Jesus, a primeira comissão em que Jesus envia os seus discípulos e eles voltam radiantes por verem sinais e prodígios. Dizem que João Marcos foi um desses, mas não existe, né, uma base sólida bíblica para afirmar isto. Um outro detalhe acerca de João Marcos. Então, João Marcos, ele não era apóstolo, né? Ele era um dos discípulos e diz, né, a palavra de Deus mesmo que João Marcos era discípulo de Pedro, ou filho de Pedro, filho na fé de Pedro. Logo, ele teve um relacionamento profundo com este grande homem de Deus, e você vai ver, né, daqui a pouquinho, um detalhe importantíssimo, o que foi que se deu esta relação, esse relacionamento entre João Marcos e Pedro. Bom, João é um nome judeu, é um nome que significa o Senhor concede a graça. Logo, João Marcos, ele era judeu porque era filho de judia. No entanto, o nome dele também era Marcos. João, Marcos, e Marcos é um nome romano, que significa Mars, que dá-se a entender que representa o deus da guerra, o deus romano, que eles chamam também de Marte, o deus guerreiro. Então, João Marcos, ele carregava um nome judeu e um nome romano. Logo, dá-se a entender que, assim como Paulo, João Marcos tinha 2 nacionalidades. Ele era filho de judia e filho de romano. Então, ele sabia o grego e ele sabia também a língua hebraica e a aramaica, porque o livro de João Marcos o livro de Marcos é o livro que mais tem, né, citações em aramaico, né, mais vocábulos em aramaico, e ele faz questão de trazer a palavra no aramaico e depois dar a explicação. Muito bem. Dito isso, temos um panorama geral de quem foi João Marcos, né? A gente também aprendeu que ele tinha na casa dele, na casa de sua mãe, uma comunidade cristã, né? A igreja estava na sua casa, porque ele tinha uma casa ampla, já visto que se recebia muitos irmãos ali, estavam muitos reunidos, era uma casa ampla, e a palavra de Deus diz até que quando Pedro chegou ali na casa, e eles estavam em oração, a casa, a quem atendeu a Pedro foi uma empregada. Então, se a casa era grande e havia até empregada, logo isso nos faz pensar que a família de João Marcos era uma família abastada, uma família que tinha condições, porque estava residindo em Jerusalém. Muito bem, vamos continuar então. Olha só como que a gente afirma que Pedro, ele era pai na fé de João Marcos. Se a gente ler 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Então, essa linguagem de filho faz-nos entender que João Marcos era um discípulo de
Pedro. Olha só que interessante. Marcos, ele decide se engajar na obra missionária a convite de Barnabé, o seu primo, um grande homem de Deus. Barnabé convida João Marcos para eles iniciarem uma viagem missionária. A primeira viagem missionária, sair de Jerusalém, ir até Antioquia e percorrer algumas cidades. E João Marcos, com muito entusiasmo, ainda jovem, aceita o convite de seu primo e ele inicia a viagem, né? Isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 5, que diz assim: E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João Marcos como cooperador. Então, Marcos, ele passa a ser um dos cooperadores na missão. O vocábulo para cooperador aqui é o servo mais simples, né? O auxiliar mais simples que pudesse usar um vocábulo para descrever alguém que não tinha tanta importância, é essa palavra aqui, cooperador, que está registrada no grego lá no livro de Atos. Então, João Marcos ele começa numa simplicidade, numa humildade. Mas a Bíblia diz que ele, ao longo da viagem, ele abandona, né, a obra missionária, ele deixa, né, a obra missionária na Panfilha e ele retorna à casa da sua mãe em Jerusalém. E por causa disso a gente vai ter uma discussão, né, uma dissensão entre Barnabé e Paulo, porque Barnabé quer que o menino continue fazendo a obra e Paulo disse que não queria mais ele nas viagens missionárias porque ele havia abandonado. Eles têm uma discussão calorosa e isso vai fazer com que eles se dividem e João Marcos e Barnabé eles fazem uma outra rota e Paulo chama Silas e passa Silas a ser o seu companheiro de viagem, o seu companheiro para a obra missionária. Olha que interessante, a gente vai aprofundar sobre isso e a gente vai meditar um pouco sobre essa discussão, porque mesmo homens sinceros também se divergem em opiniões, homens sinceros ao Senhor. Vamos ao nosso primeiro subtópico. Marcos teve a graça de viver em um lar cristão. Então a gente vai considerar o fato de que Marcos ele vivia, né, dentro dessa rotina ali com a igreja, a oração, a consagração, e isso é muito importante. Observe o que diz Atos capítulo 12, versículo 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então, como a casa era ampla, né, e ali provavelmente havia um cenáculo, havia um espaço, porque era muito comum as casas de Jerusalém ter um espaço na parte superior. Então, com certeza os irmãos estavam ali eles faziam orações, confraternizações, eles estavam ali fazendo os cultos, porque era um lugar muito estratégico, porque estava dentro de Jerusalém e tinha um espaço, né? Nesse tempo, a igreja de Cristo ia para o templo, ia para as sinagogas, para pregar a Cristo, para anunciar o Evangelho, para confrontar os judeus que estavam ainda seguindo a lei de Moisés. Quando eles se reuniam para cultuar, eles iam em casas, né, em cavernas, em lugares estratégicos, já visto que neste período havia uma grande perseguição contra os cristãos. Então o que a gente percebe nessa casa? Que a casa era grande e espaçosa. Além disso, Maria tinha empregada, e o que denota que eles tinham condições, eu já falei isso. Também a gente vê que o local passou a ser, na verdade, um lugar de culto e de adoração. Então essa casa passou a ser uma igreja, né? Vamos dizer assim. Alguns estudiosos afirmam que ser este lugar onde Jesus Cristo celebrou a última ceia, porque Jesus precisava de um lugar mobiliado, um lugar espaçoso, e os discípulos encontraram esta casa. Isso é especulação, né? Alguns estudiosos afirmam isso, né? Essa casa tinha um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual de Marcos, ambiente esse que devemos propiciar em nossos lares. Nossa casa precisa ser uma extensão da igreja, isso aqui é o que eu notei. Então, é fundamental a gente pensar sobre isso. A nossa casa deve ser uma extensão da igreja. A gente achar que os nossos filhos se converterão simplesmente pelo fato de estar na igreja,
a gente pode cometer um equívoco, um erro muito difícil de ser corrigido depois. Então, a nossa casa precisa fluir a presença de Deus. Precisamos permitir que a nossa casa também tenha, né, essa presença gloriosa. E João Marcos teve esta alegria, né, essa possibilidade da sua casa ser uma extensão da obra do Senhor, ser uma extensão da igreja. Ali ele ouvia louvores, ali ele ouvia oração, ali ouvia pregação, ali passava muitos homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, homens usados, né? Não vou falar usados porque eu acredito que Deus ele faz mais do que isso, né? Deus ele compartilha os seus propósitos com os seus servos. Então ali ele viu muitas pessoas sendo grandemente instrumentos do Senhor para a obra de Deus. Então isso o incentivou, isso o animou. E é este contexto que nós precisamos permitir que os nossos filhos, que nós mesmos possamos fazer parte. Porque, né, já dizia um ditado popular, me diga com quem tu andas e direi quem tu és. E esta máxima, né, vale muito aqui. Se a gente está convivendo com pessoas espirituais, com pessoas de oração, com certeza essas pessoas irão nos arrastar para próximo de Cristo, para as coisas de Deus. Agora, se a gente convive com pessoas que não servem ao Senhor, com pessoas que não têm compromisso com Deus, bem provável essas pessoas, ao invés de nos ajudar espiritualmente, pode nos atrapalhar. Então, que possamos construir esse ambiente em nosso lar com a ajuda, né, do cônjuge, né, construir esse ambiente para que a nossa casa seja uma extensão da igreja, que a nossa casa possa ouvir louvores ao Senhor, que a nossa casa possa ter cultos domésticos, que a nossa casa possa ter a palavra de Deus disponível, né, para os nossos filhos. Subtópico 1.2. Marcos teve um lar a serviço do reino de Deus. Deste subtópico, eu destaquei essa parte que o autor vai colocar aqui, que eu achei muito interessante. Ele diz assim, ó, Lucas expõe que mesmo vivendo um momento adverso, onde os cristãos estavam sendo perseguidos e mortos por Herodes, Maria cedeu a sua habitação para acolher os irmãos da igreja de Jerusalém nesse momento tão infasto. Então a gente vê que realmente havia uma perseguição horrenda, horrível, do Império Romano na figura de Herodes. Observe o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou. Mandou prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Atos 12, do 1 ao 3. Então, olha como a perseguição estava terrível sobre os cristãos neste tempo. Olha o contexto. Os cristãos, eles estavam sendo perseguidos pelos judeus, né, pelos religiosos. E agora eles passam a ser perseguidos também pelo Império Romano, que era muito mais poderoso, muito mais violento e que tinha autoridade do país sob suas mãos. Para a gente ter uma ideia acerca disso, a gente vai nos aprofundar nos próximos tópicos o tamanho dessa perseguição. Mas essa perseguição perdurou cerca de 250 anos. A igreja só existe porque Deus deu aos seus filhos o poder, né, a coragem de continuar disseminando, de morrer pela fé. Né? Quantos mártires, né, a igreja resistiu nesses 250 anos de perseguição. Então, Maria, ela foi uma mulher muito corajosa, né? Ela estava enfrentando, os religiosos estavam enfrentando Roma sem medo, né, de ser aniquilada, de ser morta, né, da sua casa ser invadida, de ser destruída, de sua casa ser queimada. Ela estava ali perseverante. Que coragem, né? Que exemplo de mulher foi a mãe de João Marcos. Vamos para o nosso próximo subtópico 1.3. Marcos é a prova clara de que o exemplo vem de casa. Eu achei lindo neste subtópico o que o pastor Valdir Oliveira ele menciona, né? O autor da lição aqui ele destaca, né, o comentário deste pastor, e o pastor diz o seguinte: ensinar a criança no caminho em que deve andar não adianta só mostrar o caminho, tem que ir junto. Provérbios 22:6. Dar instrução devidas em todo lugar e em todo tempo.
observe que não basta a gente dizer para a criança o que ela deve fazer. A gente tem que fazer junto. A gente mostra o caminho caminhando. A gente vai andando e vai explicando para a criança. Porque as crianças, elas não fazem o que a gente pede para elas fazer. As crianças fazem o que a gente faz, elas copiam a gente. Então elas precisam ver, né, o pai orando, o pai lendo a Bíblia, a mãe orando, a mãe louvando, a gente que é o modelo para elas, e aí elas vão seguindo, né, nesta jornada. Deuteronômio diz, né, que a gente precisa estar falando da palavra de Deus em todas as partes da nossa casa. Então, como eu disse no início, a nossa casa precisa ser uma extensão da igreja. Isso é fundamental. E o autor ainda continua, ele diz o seguinte, olha, os pais não devem deixar a igreja, a escola, o mundo e a vida a tarefa de ensinar seus filhos, pois é dever primário dos pais. A escola não dá educação para os nossos filhos, ela escolariza. A educação vem de casa, como diz, né, o ditado, a educação vem do berço. São os pais que educam seus filhos. E a educação precisa vir, né, de um pensamento, não só um pensamento, mas de instruções bíblicas. Tem que vir da palavra de Deus. Eu preciso educar meu filho no caminho do Senhor, no caminho de Deus que é perfeito. Isto é fundamental a gente pensar. Há muitos lares cristãos, né, que os pais são homens e mulheres fantásticos, mas os filhos, quando chegam 16, 17 anos, se perdem. Por quê? Porque não foi construído, Cristo não foi formado neles. O apóstolo Paulo dizia isso aos Gálatas, que ele sentia como dores de parto ainda em querer ver Cristo da Galácia, né? Nos Gálatas. Então nós precisamos mais do que nunca ver Cristo em nossos filhos, ver nossos filhos realmente convertidos, e para isso precisamos estar em oração, ensinar a palavra de Deus, permitir que eles tenham realmente esse encontro com Cristo, porque senão, depois que começar a ter entendimento, não vai querer saber das coisas de Deus, vai querer correr para o mundo. Então, nós precisamos muito pensar nisso. A escola muitas vezes mais deseduca, a escola muitas vezes desensina do que instrui os nossos filhos no caminho do Senhor. Às vezes nem é o professor, os próprios coleguinhas começam a ensinar uma série de coisas mundanas e isso acaba por sequestrar os nossos filhos, sequestrar o entendimento dos nossos filhos. Então nós precisamos mais do que nunca acompanhar o que eles estão aprendendo. É claro que existe também muitos professores que despejam sobre os nossos filhos um monte de lixo mundano e a gente precisa fazer essa limpeza também, a gente precisa acompanhar, porque na verdade os professores devem ensinar as matérias, as ciências, e não tentar construir valores e crenças em nossos filhos. Então a gente precisa acompanhar. A escola dominical, ela é uma parceira, né? A escola dominical, ela ajuda aos pais, mas não podemos deixar só para a escola dominical, só para a igreja, a instrução dos nossos filhos. A gente precisa também fazer a nossa parte, ensiná-los no caminho do Senhor, porque esta é a nossa missão. Deus entregou os nossos filhos para que a gente possa cuidar deles, entregar ao Senhor depois esses nossos filhos salvos e convertidos para a glória do Senhor. Continuando então, seguindo para o nosso segundo tópico. Então, o primeiro tópico a gente falou sobre João Marcos, a sua mãe, a sua família, né? E agora o segundo tópico, nós iremos tratar, fazer uma leitura panorâmica do Evangelho de Marcos. Então, é bem rápido, mas tem algumas coisas aqui que vale muito a pena você conferir. Se você está gostando, não se esqueça, né? Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e faça um comentário aqui embaixo. Muito bem. Tópico 2. Particularidades do Evangelho de Marcos. Então, o que a gente tem neste Evangelho? Coisas fantásticas. Primeiro, como a gente já disse, ele é o menor Evangelho dos 4. Além disso, olha só, diz que este Evangelho, na verdade, ele foi relatado, né? Ele foi falado por Pedro e não por João Marcos. João Marcos foi quem escreveu. E Pedro era quem ia contando as experiências que ele teve com Cristo, porque Pedro, ele acompanhou o ministério de Jesus desde o início, então ele assistiu
quase todos os fatos, né? Até os mais minuciosos, como a transfiguração, Pedro estava presente. Então, este evangelho provavelmente foi pronunciado por Pedro e escrito por João Marcos. Até porque você não vai encontrar no corpo do texto nenhuma menção dizendo que João Marcos foi quem escreveu este evangelho. Quem afirma isso, não sou eu, né? É um dos pais da igreja cristã, do início da igreja, que é Papias de Herápolis, no segundo século depois de Cristo. Ele que afirmava que o autor realmente deste evangelho é Pedro. Marcos foi só aquele que compilou, aquele que escreveu, né, este evangelho. Então, se você queria que Pedro tivesse um evangelho, eis, né, o evangelho de João Marcos é o evangelho de Pedro. Além disso, a gente sabe que é o evangelho que Pedro é mais repreendido e seus erros são os mais destacados. Mais um sinal de que provavelmente esse evangelho é de Pedro, porque Pedro mencionou bastante as suas. Aqui é mencionado bastante as falhas de Pedro, os erros de Pedro, né? E somente o Pedro para conhecer profundamente acerca daquilo que ele fez. Além disso, é o evangelho que a gente chama de o evangelho do segredo messiânico ou do silêncio, porque é nesse evangelho que Cristo mais fala para não contar a ninguém os milagres que operava. Então Jesus, ele sempre depois do milagre dizia: não conte para ninguém, porque Jesus ainda sabia que não havia chegado o tempo dele se revelar para o povo. Então ele pedia. Então este é o evangelho que Jesus mais diz: não conte o que Deus te fez, não fale, não revele, porque não é o tempo. Por isso, o evangelho do segredo messiânico ou do silêncio. É um evangelho ativo, né, que conta uma cadência de fatos. Conta 18 milagres e somente uma parábola. Então, o objetivo deste evangelho é mostrar um Cristo ativo, um Cristo que opera, um Cristo que trabalha, um Cristo que cumpre a sua missão. É um Cristo que é servo, mas um servo vitorioso que faz aquilo a qual foi designado. Então, a gente vai ter, né, uma cadência de fatos, milagres sobre milagres. Segundo William Barclay, é o livro mais importante do mundo, pois foi a partir dele que veio os demais evangelhos. Então, como eu disse, ele foi, né, o primeiro dos evangelhos e os outros evangelhos foram inspirados no evangelho de Marcos. Agora vamos para o nosso subtópico 2.1, contexto histórico do evangelho de Marcos. Então, qual é o contexto histórico? Então, para entendermos sobre este contexto, como eu disse para vocês, havia uma perseguição reinda, né? uma perseguição grande contra os discípulos ali em Jerusalém, especialmente em Jerusalém, porque ali os grupos sociais estavam unidos para perseguir a igreja. Então, aqui nesse subtópico, o autor vai destacar esta perseguição. Como eu disse, perseguição essa que perdurou 250 anos. Então, foi uma perseguição terrível que se iniciou lá em Jerusalém com os fariseus. E quando a gente fala dos fariseus, a gente fala também dos doutores da lei e dos escribas, que eram as autoridades religiosas daquele tempo. Além desses que perseguiam por ciúmes, já visto que Jesus ele atraía mais, né, as pessoas do que eles começaram a perder. Imagina a sinagoga vazia e a população tudo indo atrás de Cristo por causa dos milagres, por causa da sabedoria de Cristo. Então, esses religiosos ficaram ciumados. É claro que estes ciúmes foi, né, algo ali acompanhado da ação do mal, da ação do inimigo, que usou um sentimento carnal, demoníaco dentro deles para fazer com que eles tivessem ciúmes e perseguissem a Cristo. Era plano do mal perseguir ao Senhor. Além dos fariseus, tinha também os saduceus, que até então estavam quietos. Só que quando Jesus ele entrou lá em Jerusalém, na entrada triunfal de Jerusalém, e Jesus entrou dentro do templo e viu que lá os homens estavam fazendo comércio, né? Ali havia muitos cambistas. O que os estudiosos afirmam? Que ali eles faziam câmbio, porque não poderiam apresentar o sacrifício com a moeda de seus países, já visto que vinha judeus de todas as partes do mundo
que eram peregrinos, e ali eles tinham que apresentar a sua oferta. Para isso eles tinham que fazer o câmbio, a troca, né? E para essa troca havia então muita gente que se beneficiavam. E quem era os que administravam o templo neste tempo eram os saduceus, a pedido do governo de Herodes, a pedido do governo romano, porque os saduceus e os romanos tinham conchavos. Então, tudo, né, que gira riqueza, renda, tudo isso, a gente sabe que os poderes estão de olho. E não era diferente neste tempo. Roma estava acompanhando isso e entregou para os saduceus. Quando Jesus chegou lá e começou a derrubar, né, as bancas e começou a declarar que a casa de Deus é casa de oração, não casa de comércio, casa de ladrões, os saduceus ficaram revoltados. E a partir de então, também os saduceus começou a perseguir a Cristo. E não só os saduceus, mas também os herodianos, que estavam a serviço de Roma. Então nós temos os fariseus, os escribas, os doutores da lei, os saduceus e também os herodianos. Então, Roma também estava contra os cristãos. Então, olha o tamanho desta perseguição. E isso perdurou porque o próprio Cristo havia dito que assim como eles perseguiram o mestre, também seriam perseguidos. Então, a perseguição que se iniciou com Cristo passou então para os novos cristãos que tiveram que estar atentos, e esta perseguição a gente sabe que também foi plano de Deus, porque graças a ela, muitos discípulos com medo de morrer, percorreram outros lugares, outros países, e eles foram percorrendo e disseminando a palavra de Deus, e por isso aqueles discípulos conseguiram evangelizar o mundo inteiro de sua época, né? Eles com medo de morrer passaram de cidade em cidade, entravam em sinagoga e iam pregando a palavra primeiramente para os judeus e depois passou-se então a pregar para os gentios. Olha que fantástico. Meu querido irmão, tá gostando? Não esqueça de deixar o seu like. Muito bem. Olha o que diz, né, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 ao 3, o tamanho da perseguição, né? Porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo isso que agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. Então, Herodes, percebendo que o povo judeu estava feliz por causa dessa perseguição, e eles faziam isso, né? Porque o povo judeu era um povo extremamente difícil, né? Era difícil manter a calma deles ali, mantê-los calmos lá em Jerusalém, né? Um povo barulhento, um povo conflitante. Então, Herodes viu uma estratégia para agradar. E eu digo os judeus, as autoridades judaicas, né? Os religiosos judeus que, na verdade, controlavam os ânimos da cidade. Agora, o povão estava caminhando a favor do cristianismo. Subtópico 2.2, a data. Quando é que esse livro foi escrito? Então, existem divergências, é claro, de estudiosos. Uns dizem que foi antes, outros dizem que foi depois. Mas o que sabemos, como o autor da lição coloca aqui, que foi entre 55 a 70 depois de Cristo. E por que 70? Porque depois de 70 a gente vai ter a invasão de Tito, o general Tito ele invade Jerusalém, ele, né, mata muitos judeus ali e destrói o templo. E neste evangelho não há nenhuma descrição acerca deste episódio que foi marcante para o povo judeu, logo nos faz entender que este evangelho foi escrito antes de 70. Pode ter sido até antes da década de 50, mas a gente não tem como afirmar. O que sabemos é que ele foi realmente o primeiro evangelho a ser escrito e a base para os demais evangelhos. Subtópico 2.3, os destinatários. Então, o que nós temos aqui, né? O pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer o seguinte, olha, ele diz assim, que o consenso geral entre os estudiosos é que Marcos foi escrito de Roma para os cristãos que viviam em Roma. E segundo William Hendrickson, Marcos foi escrito para satisfazer o pedido urgente do povo de Roma por um resumo dos ensinos de Pedro. Então, mais uma vez aqui, confirma o fato de Pedro ter relatado, né, o livro e Marcos ter escrito para que os romanos tivessem um resumo.
Como foi escrito para os romanos, né, que vocês sabem que cada um dos evangelhos foram destinados para um público. Então, o evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, então vai ter uma série de passagens no Antigo Testamento para provar para os judeus que o Messias que eles aguardam é Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o rei deles. Então, Mateus tem esse pensamento, né? Ele escreve pensando nos judeus. Já o evangelho de Marcos escreve pensando nos romanos, por isso um evangelho rápido, objetivo, que não tem genealogia, porque Jesus é apresentado como servo e o servo não precisa de genealogia, e mostra a potência deste servo, né, de cumprir a sua missão. Então o evangelho de Marcos foi escrito em Roma para os romanos. Nós temos também o evangelho de Lucas, que foi escrito para os gregos, e o evangelho de João, que é o evangelho universal, que foi escrito para toda a humanidade. Muito bem, dito isso, vamos para o nosso terceiro tópico. Então fizemos uma leitura aqui panorâmica do evangelho de João, Marcos, né, o evangelho de Marcos, e a gente aprendeu que, na verdade, é o evangelho de Pedro, que a gente possa meditar, porque é um evangelho maravilhoso, é um evangelho que vai trazer muito crescimento espiritual para nossas vidas. Então fique conosco, né, nessas 13 aulas, né, essa é a primeira, as 13 aulas sobre o evangelho de Marcos. Tópico 3, do início ruim ao fim honroso. Então aqui a gente vai conseguir responder aqueles 3 objetivos iniciais da nossa lição. Então, no terceiro tópico, a gente vai falar especificamente do ministério de João Marcos. Como que João Marcos ele percorreu a sua caminhada cristã. No momento que a gente já tinha descrito, ele, até com muito entusiasmo, ele aceita o desafio e ele vai fazer a obra missionária. Entretanto, lá no livro de Atos, capítulo 13, versículo 38, vai dizer assim: mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Atos 15, 38. Então, Paulo não queria mais João Marcos junto com eles nas viagens missionárias, porque João Marcos havia abandonado-os lá na Panfilha. E alguém pode perguntar assim, mas qual foi o motivo do abandono? A Bíblia não descreve qual é o motivo do abandono de João Marcos. O pastor Hernandes Dias Lopes ele vai dar algumas considerações possíveis do abandono de João Marcos. Ele vai dizer sim que possivelmente pela sua imaturidade, João Marcos decide retornar para Jerusalém. Há também uma explicação do pastor Hernandes que diz que em Pafos o comando das viagens missionárias passaram de Barnabé para Paulo. Paulo se tornou líder e talvez por este fato João Marcos decidiu deixar de seguir, já que seu primo não era mais o que estava na liderança. Um terceiro e último argumento do pastor Hernandes é que quando Paulo prega na região da Panfilha, e provavelmente contrai malária ali, ele fica doente, isso está registrado no início do livro de Gálatas, né? Paulo, quando chega na Galácia, ele chega enfermo, ele chega doente, e o João Marcos, assistindo à enfermidade do apóstolo, fica com medo também e decide retornar para Jerusalém. Então são 3 argumentos possíveis do abandono de João Marcos. Mas este abandono vai ocasionar um conflito entre Barnabé e o apóstolo Paulo, a ponto deles terem uma discussão e eles se dividirem. A palavra de Deus diz que Barnabé, ele segue com João Marcos, e o apóstolo Paulo, então, ele segue com Silas. Cada um vai fazer uma obra separada, mas para o mesmo reino. É interessante a gente pensar sobre esta postura, porque essa discussão vai revelar muito o perfil de cada um desses homens de Deus e vai também nos dar a possibilidade de pensarmos em relação à nossa postura, aquilo que fazemos e como sentimos a obra do Senhor. Vamos para o subtópico 3.1. Marcos recuou, mas não abandonou a fé. Então Marcos voltou para Jerusalém, foi se reabilitar,
foi ser fortalecido, foi buscar a maturidade espiritual para retornar para o fronte. Isso é fundamental, a maturidade espiritual. Essa divergência entre Barnabé e Paulo nos faz pensar algumas coisas. Primeiro, a gente descobre que homens sinceros na obra de Deus também muitas vezes têm divergência, né? Muitas vezes há contradições mesmo pensando em fazer a obra, pensando no crescimento do reino de Deus. Uma segunda coisa que a gente vê nessa discussão é a postura de Barnabé, como Barnabé insistiu com o jovem, perseverou com ele, porque via nele um potencial incrível que poderia resultar em muita obra, em muita coisa para o Senhor, para o reino de Deus. Então, nós também precisamos ver este potencial na vida das pessoas, investir, né, nas pessoas que agora, neste momento, não está produzindo, não está dando fruto, mas Deus pode fazer com que dê muito fruto, como a palavra de Deus diz, né, que ainda que a árvore seja cortada, ao cheiro das águas, ela tornará a brotar. Então, precisamos perseverar e permitir que essas pessoas cresçam, que essas pessoas tenham um relacionamento profundo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso subtópico 3.2, Marcos, um obreiro restaurado na obra de Deus. A Bíblia não descreve como isso se deu, mas uma coisa é certa. Paulo vai reconhecer que João Marcos era útil, João Marcos era importante, João Marcos agora reabilitado, João Marcos agora em condições, e a gente vai ver o apóstolo Paulo convidando novamente para que ele se integrasse na linha de frente, nas missões. Olha o que diz Colossenses 4:10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Então olha como Paulo começou a perceber a importância de João Marcos, como ele já tinha, né, uma estrutura, como ele já tinha um legado, e este conhecimento muito poderia contribuir com a obra do Senhor. Olha que interessante, quando a gente passa por circunstâncias difíceis, né? A gente passa por provas, por tribulações, ou até mesmo por fraquezas, temos esperança, né? Temos condições de sermos reabilitados, assim como foi João Marcos. Observe, João Marcos fracassou, mas esse fracasso, na verdade, serviu como uma mola propulsora para que ele avançasse ainda mais. Se você passou por uma situação assim, creia que Deus é poderoso para te restaurar e fazer com que você vá até mais longe. Além disso, a gente percebe que a família de João Marcos também não era uma família fácil, né? Sua mãe era judia, o seu pai era romano, e talvez essas culturas acabou que por confundir a cabeça do jovem. Pode ter acontecido isso também. E muitas vezes na nossa família é a mesma coisa, né? A gente vem de um contexto familiar complexo, difícil, mas Deus pode reescrever a nossa biografia, Deus pode reescrever a nossa história, porque Ele é poderoso para fazer isso. Subtópico 3.3. Nós vamos falar de Marcos, que era um desacreditado e agora ele é benéfico na obra de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai reconhecer o valor de Marcos, né? O apóstolo Paulo, ele vai receber novamente a Marcos. O Marcos não vai carregar ressentimentos de Paulo, né? Paulo, ele vai receber a Marcos e vai entender a importância dele. Então Deus faz essas coisas. Deus restabelece relacionamentos. Deus estrutura relacionamentos novamente, porque Ele é poderoso para fazer isso. E a gente vai ver o apóstolo Paulo mais uma vez falando de João Marcos em Filemão, capítulo único, versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. Agora Marcos era um cooperador do apóstolo Paulo. E olha que ele coloca Marcos na frente da fila, diante da importância que era Marcos para o ministério do apóstolo Paulo. E aí a gente tem, né, o texto mais lindo desta relação entre João Marcos e Paulo, em que Paulo já está na sua velhice e ele conta demais com este jovem, que agora não mais jovem, um homem maduro. E aí Paulo vai escrever em 2 Timóteo 4:11, só Lucas está comigo,
toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então, Paulo, percebendo que estava no fim da sua caminhada, no fim de sua jornada, ele tinha que deixar para outras pessoas darem continuidade na obra do Senhor. E aí ele conta com João Marcos para dar continuidade ao seu ministério, aquilo que ele construiu, a obra do Senhor. Então é importante a gente perceber que Deus é poderoso para trazer a restauração, para trazer a renovação na vida de seus filhos, independente do contexto. Certo, meus queridos? Vamos à nossa conclusão. A conclusão diz assim: a leitura do livro de Marcos nos faz ver que ele intenciona apresentar Jesus como servo de Deus. Podemos concluir dizendo que o tema central deste evangelho é Cristo, que veio para servir e não para ser servido. Jesus veio para resgatar a humanidade. Muito bem, eu acrescentei aqui na conclusão que eu tiro desta lição, que é a seguinte: observe, que sejamos como Maria, cheia de coragem, de ousadia, e que a sua casa era uma extensão da igreja. Que sejamos como Marcos, que persistiu, que perseverou em busca do propósito de Deus na sua vida. Que sejamos como Barnabé, que perseverou também com o jovem, que insistiu com ele, que via o potencial, como fez na vida de João Marcos. Que sejamos como Paulo, que reconheceu que tomou uma decisão errada, mas que percebeu que João Marcos era alguém de muito valor. Que sejamos como Cristo, o servo vitorioso, aquele que cumpriu a sua missão, que fez o que o Pai havia dito para ele fazer e também proporcionou à humanidade a salvação. Espero que você tenha gostado dessa lição. Pastor Alexandre Pereira, vamos juntos. Nós temos mais 12 aulas acerca deste livro. Tenho certeza que iremos aprender com o Senhor, o Mestre dos Mestres. Deus te abençoe, um forte abraço e tchau!